Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Evolu Sempre, o canal que te desafia a ser uma pessoa melhor todos os dias. O meu nome é Luiz Guilherme e esse é o programa Desvendando a Bíblia, e eu te convido a ler a Bíblia junto comigo. E o tema do nosso episódio de hoje é as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, a carta 1 e a carta 2. Foram duas cartas que Paulo escreveu. Mas antes de nós falar das cartas aos Tessalonicenses, eu sempre gosto de convidar vocês a fazer uma reflexão sobre a leitura que nós fizemos na última semana. E a leitura da semana passada foi uma leitura muito legal, foi a leitura dos provérbios. E eu sempre convido vocês a fazer uma reflexão, a tirar uma lição do que a gente leu, porque é isso que vai gerar a diferença nas nossas vidas. Que lição que você pode tirar da leitura que você fez e você pode aplicar na sua vida. Eu vou citar aqui uma lição que eu tirei, na verdade, isso aí já existia há muito tempo comigo, eu gosto muito dessa passagem, mas vocês também podem ter tirado outras lições. Mas eu vou citar aqui a lição que eu tirei, tá bom? Eu vou ler aqui Provérbios. Deixa eu puxar aqui na Bíblia que vai ficar melhor. Eu vou ler para vocês, então, Provérbios capítulo 3. Deixa eu achar aqui. Provérbios aqui. Eu vou jogar na tela, quem quiser acompanhar também. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Está escrito assim, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não confie no teu próprio entendimento. Nossa, isso aqui é muito forte, né? Ó, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Até se você for continuar, os próximos 2 ou 3 com provérbios têm relação, ó. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Enfim, o livro de Provérbios, a gente leu aqui 4 provérbios, né, do capítulo 3, mas ele é composto de 31 capítulos então são centenas e centenas, eu não sei se chega a milhar, de provérbios, de passagens curtas que traz muita sabedoria. E nessa passagem, o que ele está falando ali? Ele está destacando como é importante você confiar em Deus, em vez de apenas seguir a tua própria compreensão ou a tua própria sabedoria. Você tem que confiar naquilo que Deus te passa. Mas, Guilherme, eu não consigo enxergar nada, eu não consigo visualizar Deus falando comigo. Isso é normal se você não tem um relacionamento de intimidade com Ele. Como é que você cria um relacionamento de intimidade com alguém? Se aproximando da pessoa. Então, se você quer ter um relacionamento de intimidade com Deus e passar a reconhecer aquilo que Ele te fala, você tem que orar, você tem que meditar na tua palavra, você tem que se aproximar dEle. E nos momentos que você tiver, às vezes, uma situação difícil, ou um desafio, ou algum problema em algum relacionamento, ou alguma incerteza ou dúvida na tua vida, você vai buscar aquele que sabe mais. Você vai orar, você vai meditar na palavra dele. E mesmo que a lógica te mande para um destino, é nesse momento que você não pode confiar na tua sabedoria, e sim confiar na sabedoria dele. É isso que está dizendo o provérbio. É nos momentos de decisão, confie na sabedoria divina. Legal? Então essa é uma lição que eu carrego comigo. Sempre que eu enfrento um período difícil, uma dificuldade, alguma coisa, eu sempre oro e peço a Deus sabedoria para saber tomar
a decisão certa e não confio só no que eu acho que eu sei, tá bom? Agora vamos falar sobre as cartas aos Tessalonicenses. O que é Tessalonicenses? Tessalonicenses é a pessoa que vive em Tessalônica. Essa carta que Paulo escreveu, foram 2 cartas, são as cartas mais antigas de Paulo. São datadas do ano 51 depois de Cristo. Então são cartas muito próximas ao período da vivência de Jesus na Terra. Jesus viveu até o ano 33 depois de Cristo. No ano 34 depois de Cristo, ele apareceu para Paulo, enquanto Paulo estava fazendo uma missão para perseguir cristãos. E 20 anos depois, Paulo escreve essa carta para os Tessalonicenses. A cidade de Tessalônica era uma cidade da antiga Macedônia. Macedônia era um reino e Tessalônica era a capital. Então ela era uma cidade estratégica para o Império Romano, tá? E o Império Romano tinha conquistado essa cidade. Então ela era uma cidade que, apesar de ela ser da Macedônia, ela era uma cidade muito estratégica para Roma, e Roma tinha concedido muitos privilégios aos cidadãos da Macedônia. Então, por isso, eles tinham vamos dizer assim, um apreço por César. Eles eram uma cidade, Tessalônica era uma cidade que tinha algumas regalias perante o Império. Então, o que aconteceu? Quando Paulo foi pregar em Tessalônica, ele sempre começa pregando nos templos judaicos, que é o que ele tinha intimidade. Ele era fariseu antigamente, né? Então, ele tinha intimidade, ele conhecia a palavra, ele conhecia a religião judaica profundamente, e ele ia lá no templo e começava falando sobre o judaísmo e contando a história que ele tinha vivido, a história de Jesus Cristo, né? E naquele tempo, alguns acreditaram naquele Jesus que Paulo contava e alguns não acreditavam. E aqueles que não acreditaram inventaram histórias sobre Paulo, de que Paulo ele estava falando sobre um novo rei, que era Jesus. E venderam essa ideia para os romanos de que Paulo e Silas, que era a pessoa que acompanhava ele nessas missões missionárias, estavam cultuando esse novo rei e criando essa resistência. Enfim, o ponto chegou que Paulo e Silas foram expulsos de Tessalônica e ficaram muito pouco tempo lá. Mas aquela semente que ele tinha plantado lá, naquele período que ele ficou lá, germinou. Ela gerou frutos. Ele conseguiu fundar uma igreja cristã em Tessalônica. Então, Paulo ele vivia numa situação muito apreensiva com relação a como havia ficado a igreja em Tessalônica, porque ele não tinha conseguido passar todos os ensinamentos que ele gostaria, entende? Então, o que aconteceu? Em primeiro momento, ele mandou Timóteo para visitar lá, e Timóteo voltou e falou que a igreja de Tessalônica estava crescendo. O pessoal tinha conseguido manter a fé, mas eles estavam sendo muito perseguidos e tinha muitas questões que eles tinham dúvidas, porque não tinha sido possível Paulo esclarecer tudo. Por exemplo, Paulo, quando esteve passando por lá, falou que Jesus iria voltar. Mas o pessoal da Tessalônica alguns acharam que ele já ia voltar e até pararam de trabalhar e, enfim, estavam esperando Jesus já. Então, esse tipo de coisa que na igreja ainda era muito primitivo, você precisava esclarecer muito. Naquela época não existia um evangelho. Eles estavam escrevendo o evangelho durante a vivência deles, né? Então, Paulo escreveu essas 2 cartas. Para quê? Para orientar o pessoal de Tessalônica. E é por isso que é importante a leitura dessa carta aos Tessalonicenses, porque ela serve como orientação para nós também, sobre como que uma igreja que estava em dificuldade para entender
qual que era o propósito de Cristo, o que tinha acontecido, como que funcionava o básico ali. Então Paulo veio para nos dar essas respostas sobre como que funcionava a igreja, como que era o evangelho de Jesus, entendeu? Então, assim, pessoal, quais são as principais lições que nós podemos tirar das cartas aos Tessalonicenses? Eu separei aqui algumas lições e eu convido vocês também, quando vocês fizerem leituras, vocês apresentarem lições de vocês, ou se vocês concordam ou se não concordam, ou o que vocês gostariam de contribuir, deixe nos comentários sobre essas lições que eu vou comentar aqui, e que sempre que alguém deixa o comentário a sua visão ou a sua opinião, ou se alguém tem uma visão diferente, é sempre muito produtivo para a gente aumentar a discussão e tentar compreender melhor essa carta que é riquíssima. Eu vou começar fazendo uma leitura aqui, eu vou jogar na tela. Capítulo Tessalonicenses 1, a primeira carta, capítulo 3. Na verdade, pessoal, olha só, esse aqui são 2 versículos que eu separei sobre o mesmo assunto, tá? Deixa eu jogar na tela aqui. Aqui ainda tá Provérbios, deixa eu ajeitar aqui. Tessalonicenses 1, beleza, capítulo 1, versículo 2, olha só. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. E aqui eu separei também o capítulo 5, versículo 17 e 18, olha só. Eu vou ler o 16 também, olha aqui, ó. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha que interessante, pessoal. Orai sem cessar e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Vê que interessante. O que Paulo está falando ali? Ele fala como é importante a gente estar continuamente orando a Deus, né? Sempre estar orando e dar graças independente do que acontecer. Ele não fala assim, dai graça só quando coisas boas acontecerem na sua vida. Ele fala, em tudo dai graças. Mas Guilherme, aconteceu uma coisa ruim, em tudo dai graças. Mas Guilherme, eu perdi o emprego, em tudo dai graças. Mas Guilherme, eu perdi dinheiro, em tudo dai graças. Mas Guilherme, o meu namorado terminou comigo, em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Pai. E que a gente, na nossa visão limitada e restrita que a gente tem de mundo, a gente não consegue compreender. Mas Deus nos fala, orai sem cessar e em tudo dai graças. Essa é a primeira lição que a gente pode tirar da leitura de Tessalonicenses. A segunda leitura que eu vou fazer aqui é o capítulo 4, tá? Deixa eu jogar na tela aqui. Capítulo 4, versículo 3 a 9. Olha só. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos.
porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Isso é interessante, pessoal. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então ele está falando que quem despreza uma tentativa de santificação não está desprezando o homem, mas sim a Deus. E o 9, quanto porém ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Aqui ele relembra o ensinamento de Cristo, né? Ameis uns aos outros. Mas o que Paulo está falando nesse versículo? O que é um convite à santidade? E o que é evitar as impurezas e viver de bons modos? Quando você vai ver a definição de santidade cristã, a santidade é alguém santo, é alguém que vive de acordo com a vontade de Deus. Essa é a definição de santo. Claro, se você for pegar em alguns contextos específicos, ele pode ser um pouquinho diferente. Então, por exemplo, assim, no contexto da Igreja Católica, uma pessoa é santo quando se descobre que ela está no céu, que também tem a ver com a nossa definição interior, porque se a pessoa vive de acordo com a vontade de Deus, ela, por consequência, ela vai para o céu. Mas no contexto da Igreja Católica, em a pessoa estando no céu, né, ela pode interceder por nós junto a Deus. Então, quando um católico reza a um beato, a um santo, na verdade, ele não está rezando para o santo fazer nada. Ele tá pedindo, você que está no céu, intercede a Deus junto a nós. E por que ele está fazendo isso? Porque na prática, essa pessoa, ela já deve ter realizado algum milagre. É por isso que a Igreja Católica, ela precisa do milagre para validar uma santidade, para validar que a pessoa consegue interceder junto a Deus para realizar alguma coisa. Mas não é que o católico ora pro santo, ele ora pela intercessão dele junto a Deus. É só Deus que faz alguma coisa, tá bom? Então, assim, no caso católico, até para melhorar a ideia e o entendimento, primeiro se faz uma pesquisa minuciosa dele para ver se ele tem uma vida boa, se ele tem uma biografia limpa e pura e cheia de bons modos e sem impureza. E se ela tem isso, você consegue levantar uma hipótese. Nossa, provavelmente essa pessoa pode estar no céu. Mas será que ela consegue interceder junto a Deus? Para ela fazer isso, ela precisa de ter um milagre. Quando a igreja consegue comprovar um milagre dela, e isso é um milagre através de extensa pesquisa histórica, de fatos históricos e depoimentos, é um processo muito sério que a igreja realiza, você consegue chegar na conclusão que essa pessoa ela tem esse acesso a Deus, essa pessoa que está no céu, né? Quando ela faz isso numa primeira vez, ela passa a ser beatificada, ela se torna um beato local, regional de uma região. E quando ela consegue repetir isso uma segunda vez, ela entra por um processo de canonização, quando ela vai ser chamada santa. Um modelo, uma pessoa que tem um modelo de vida cristã para a gente seguir e podemos pedir sua intercessão junto a Deus Pai. Que legal essa definição, né? Eu aprendi essa definição essa semana. Inclusive, aqui na minha cidade, tem uma pessoa
que está passando por um processo assim, que se chama o Frei Ângelo Caru, ele é da Ordem dos Agostinianos Descalços, e que quando você vai ver a vida pregressa dele, a biografia, é uma coisa assim fora do normal. O nível de desapego que essa pessoa tinha material e o quanto ele dedicava a sua vida para as outras pessoas. Então aqui na minha cidade, quem conheceu ele e teve acesso com ele, ele era uma pessoa assim que ele tinha, por exemplo, assim, 3 mudas de roupa, 3 jogos de roupa. Se ele ganhasse uma quarta, o primeiro mendigo que ele achava na rua ele dava, porque ele não precisava. Já teve casos dele ter um par de sapato furado que um fiel viu e, nossa, o Frei precisa de um sapato. Foi lá e deu um sapato novo para ele. O que ele pegou? O primeiro mendigo que ele achou, ele deu o par de sapato. Então essa pessoa, ela tem um histórico de vida que não tem nenhuma impureza, vive de bons modos, vive de acordo com a vontade de Deus. Ele também tem casos de milagres que aconteceram e agora está no estágio de se verificar se esses milagres são reais pela narração das pessoas que aconteceram ou se são simplesmente algo fictício, alguma coisa assim. Porque assim, o milagre, ele é um evento extraordinário, você não vai conseguir comprovar cientificamente, mas o fato existiu, o fato ocorreu, então a gente lida com o fato, não com a ciência, porque você não vai conseguir alocar um milagre dentro da ciência. Um milagre é uma intervenção divina, não faz sentido nenhum você tentar fazer essa ligação, né? Bom, eu acabei até abrangendo e expandindo um pouco mais essa discussão. Se alguém tem algum entendimento diferente, se eu falei alguma besteira, eu sou leigo, pessoal, e eu estou tentando passar a maneira que eu interpretei do que eu pesquisei sobre o que é um santo, o papel dele, enfim. E também aqui sobre a história do Frei. Se alguém tiver alguma história, alguma coisa que quiser compartilhar, fique à vontade, deixa nos comentários que a gente pode aumentar essa discussão, tá bom? Bom, próxima leitura, pessoal. Nós acabamos de ler agora o capítulo 4, versículo 3 a 9. Agora nós vamos para o segundo livro, tá? O segundo livro, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Deixa eu voltar aqui. Quem consegue me acompanhar aqui? Tessalonicenses 2, tá? Capítulo 3. Próxima lição da leitura dos Tessalonicenses. Vamos ler do versículo 6 até o versículo 12, tá bom? Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todo irmão que desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitarmos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Tá? Esse desordenadamente, em algumas outras traduções, está sem trabalho, tá, pessoal? Que é aquela história que eu comentei antes, que o pessoal achava que podia parar de trabalhar porque Jesus estava vindo. Aí ele complementa: nem de graça comemos o pão do homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Ele está dizendo assim, ó, mesmo eles sendo da igreja, eles trabalham também noite e dia para não dar nenhum serviço para ninguém. Não porque não tivéssemos autoridade, viu? Não porque não fosse possível, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. O que Paulo está falando nessa passagem? Paulo está ressaltando a importância que o trabalho traz para o homem. O trabalho,
o merecimento, ele dignifica o homem. É isso que ele está falando ali. Ele fala assim, ó, nós, em outras palavras, como autoridade da igreja, nós poderia deixar de trabalhar, mas nós queremos dar o exemplo, né? Nós queremos dar o exemplo. E realmente, pessoal, você vê, e eu vejo assim que as pessoas que mantêm hábitos de trabalho durante a vida, mesmo quando em idade mais avançada, elas têm um propósito pelo qual elas vivem mais. E mesmo em questões emocionais, mesmo que você tenha capacidade financeira de parar de trabalhar cedo em sua vida, o prejuízo emocional que isso te traz não supera o benefício de você não trabalhar, porque você acaba criando mazelas emocionais. O homem foi feito para trabalhar, esse é um propósito nosso, né? Então, eu durante muito tempo da minha vida eu acreditava que eu tinha um sonho de trabalhar até os 40, até os 45, até os 50 anos e conseguir me aposentar para aproveitar a vida. E depois de um tempo e fazendo a leitura disso que eu falei para vocês aí, eu vi que isso é uma grande besteira. Eu vi que isso é uma grande bobagem, porque a vida você só ganha em trabalhar. Então eu decidi trabalhar pro resto da minha vida. Eu percebi que isso vai me manter ativo, isso vai me manter feliz, isso vai me manter com propósito, entende? Então eu percebi isso nos meus avós, você pode perceber isso nos avós de vocês, aqueles que trabalharam até mais, eles têm uma vida mais longa, eles têm uma saúde melhor. E se Deus te deu uns dons, é para você usar até quando você puder. Deus, quando te criou, Ele te criou e te deu dons. Então, quanto você puder usar esses dons, na minha cabeça eu tenho, se eu tiver 90 anos e eu tiver capacidade produtiva de ir nas empresas, de estar aqui repassando conhecimento, eu vou fazer. Eu vou fazer. Porque isso é um dom que Deus me deu e se eu estou colaborando com alguém, estou colaborando com o próximo, é uma missão minha, entende? Apesar de eu estar ajudando os outros, eu vou estar ajudando a mim mesmo também. Mais uma lição que Paulo nos deixa nas cartas aos Tessalonicenses. Vamos para mais uma lição? Eu vou ler agora. Vou manter ainda a segunda carta, mas vou ler o capítulo 2 ao 15, tá? Capítulo 2, versículo 15. Esse é bem curto, tá, pessoal? Deixa eu jogar aqui na tela. Ó. Segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, o que Paulo está falando aqui? Ó? Retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Paulo está falando da importância de se manter as tradições e os ensinamentos por ele passado. Porque o que acontece? A igreja primitiva, ela estava começando, tá? Eles foram os primeiros a retransmitir os ensinamentos de Cristo, tá? E, por exemplo, que ensinamento, Guilherme? Eu vou citar. Paulo fala em Coríntios da Eucaristia, da graça que é receber o corpo de Cristo. Ele fala dessa graça, ele fala o quanto é importante você receber o corpo de Cristo, o quanto é importante você receber essa graça. E ele está falando assim, ó, seja firme e retende as tradições.
Seja firme e retendo as tradições. E hoje, 2000 anos após, nós podemos dizer que nós estamos mantendo as tradições dessa igreja antiga. E uma das provas que muitas das tradições nós estamos mantendo, e eu li essa semana sobre os manuscritos do Mar Morto. O que é os manuscritos do Mar Morto? Até 1940 e alguma coisa, eu acho que foi descoberto em 47, se eu não me engano, os manuscritos do Mar Morto. O que acontece? A última cópia que nós tínhamos do Antigo Testamento era datado de 1100 depois de Cristo. 1100 depois de Cristo. Então, do período em que ele foi escrito até 1100, a pergunta que ficava era: será que houve alteração ou modificação do Antigo Testamento nesse período? Será que houve? Existe uma grande dúvida, porque o que nós lemos hoje é a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Nós não temos os originais que Moisés escreveu lá 2, 3 mil anos antes de Cristo. Então, a última cópia que nós tínhamos era de 1100 depois de Cristo. E o que se descobre em 1947? Se eu não me engano é 47. Me desculpe se eu estiver errado. Lá próximo a Jerusalém, um menino estava criando ovelhas e ele perdeu uma ovelha. E ele saiu em busca dessa ovelha perdida em umas cavernas. E o que acontece? Numa dessas cavernas, ele achou um buraco e ela não conseguia ver o que tinha dentro do buraco, mas ele desconfiou que a ovelha poderia estar lá. Ele jogou uma pedra. No que ele jogou a pedra, ele escutou barulho de vasos se quebrando. E por ele escutar barulhos de vasos se quebrando, ele foi lá e juntou, e eram os manuscritos. Ele não deu muito valor àquilo lá, mas juntou aquilo lá, levou, viu que era algo histórico, vendeu no mercado lá. Quando aquilo ali chegou para alguém que tinha conhecimento, que foi levado a autoridades, o pessoal tomaram um susto. Era um manuscrito completo de Isaías, do livro de Isaías. O governo israelense foi lá e fez um arrastão em todas aquelas cavernas e, em resumo, acharam tudo o Antigo Testamento, inclusive coisa que nem tinha na Bíblia atual, e detalhe, datado de 100 a 200 anos antes de Cristo. Então nós achamos aí, pessoal, documentos de mais de 1000 anos atrás. E a melhor notícia, quando foram comparar esses documentos com a Bíblia atual, perceberam que não havia praticamente modificações, ou seja, a Bíblia que nós estamos lendo hoje é muito próxima, 99% da original. Olha que fantástico. Então, assim, os judeus, eles têm uma característica de ser muito conservadores. Para você ter uma ideia, a Torá, que é o livro que até hoje, por exemplo, a Torá é como se fosse a Bíblia para eles, né? Para você fazer uma cópia da Torá, isso aí tem que ser manual, tem que ser escrito num papel de um couro, de um bicho lá que eles têm que, desde milhares de anos até hoje, é feito da mesma forma. E se tu errou uma letra ali, rasga e começa de novo. É assim que funciona. Mas, por outro lado, eles mantêm a tradição. Eles mantêm essa tradição milenar. Paulo, ele era um fariseu de origem. Ele se converteu ao cristianismo, mas essa questão da tradição ele manteve. E é isso que ele está ensinando à igreja, que era a continuação ali da igreja formada por Pedro e por Cristo, a igreja católica inicial. É isso que ele está ensinando, a se manter as tradições. Legal? E para finalizar, pessoal, a última lição que eu quero apresentar aqui para vocês
é a segunda carta, no capítulo 2, versículo de 1 a 4, tá? Deixa eu jogar aqui na tela para vocês acompanhar a leitura também. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama de Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer como Deus. Olha que interessante, pessoal. Paulo está falando aqui que Jesus vai vir, mas que ele alerta para que nós não sejamos enganados. E ele fala, ó, não será assim sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? Eu fui pesquisar porque eu também não sabia. Apostasia é a renúncia ou abandono da crença cristã, entendeu? Então, o pessoal renunciar ou abandonar a crença cristã antes de Jesus vir, vai haver uma grande renúncia dos cristãos. E é o que a gente está vendo, uma grande renúncia, um grande abandono, uma grande perseguição. E ele complementa aqui, ó. Não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, da sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, assim, pessoal, hoje nós vivemos tempos difíceis para os cristãos. E isso é quando eu falo cristão, eu falo evangélico, eu falo de toda a nossa religião cristã. Cristo está sendo perseguido no mundo todo. Você falar em Cristo, você está sendo alguém negacionista da ciência. É isso que você é taxado. E qual é o nosso papel nisso tudo? O nosso papel é continuar levando a palavra e entender que isso aí faz parte das profecias. Então, não adianta, não precisa se preocupar, porque isso é uma coisa que tem que acontecer. E não, contra uma profecia, não adianta. É a mesma coisa, é evidente que você se comove com a dor daqueles que são perseguidos. É evidente que existe a dor, mas tem que também existir a compreensão de que isso está escrito já, que no final dos tempos haveria isso. Então, isso aí faz parte do que tinha que acontecer. Como um dia Jesus teve que morrer na cruz para nos livrar dos pecados, era uma coisa que precisava acontecer. E apesar de toda a dor, todo o sofrimento de todos os cristãos da época, alguns aceitaram, e quando alguém não aceitava, como no dia que Pedro falou que não era para acontecer, Jesus falou: sai de mim, Satanás. Se aparta de mim, Satanás. Por quê? Porque aquilo não era o que não tinha que acontecer. Fazia parte da história acontecer por pior que fosse. Legal? Bom, pessoal, eu apresentei aqui algumas lições para vocês que eu tirei das cartas de Paulo, mas existem muitas mais lições que vocês podem tirar. Também entrei aqui a um tema sobre santidade e eu gostaria de convidar vocês a também deixar as percepções de vocês, os comentários, o que não concordo, o que não concordo. Eu convido vocês a fazerem essa leitura e compartilhar essas lições também, para que mais pessoas possam ser alcançadas com essas grandes lições, esses grandes aprendizados, tá bom? Muito obrigado a todos. Se vocês gostaram, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar.
e tenham todos uma excelente semana. Até a próxima semana com mais episódio do Desvendando a Bíblia. Um abraço e até a próxima.